A voz da consciência quer falar com você. Ouça. Nós vamos mexer com a sua consciência, mudar o seu pensamento. Na próxima hora, vamos contar histórias de vida para mostrar para você que a diferença entre eu e você é só a forma de locomoção. Pois você anda e eu não. Nós não queremos tomar o seu espaço. Nós queremos conviver com você. Lógico que não é possível conviver com você de igual para igual. Não importa se eu sou cadeirante, se eu não enxergo, se eu não ouço direito, ou mesmo não falo. Não se aproxime de mim só para mostrar para os seus amigos como você é gente boa e tem um amigo com deficiência. Eu confesso que não entendo por que um simples passeio em turma envolvendo uma ou mais pessoas com deficiência vira um evento sobrenatural, como já aconteceu comigo. Eu só preciso de dignidade e respeito. O que eu não gosto é da hipocrisia do politicamente correto. Se aproxima de mim, sim, mas com a mente aberta para receber o que eu tenho para lhe dar. Um simples sorriso, uma palavra de carinho, ou até mesmo, por que não dizer, o meu amor. Se entrei na sua vida, deve ter algum motivo. Esse motivo eu sei qual é. Eu sou um soldado de Deus que me mandou lhe convidar para uma viagem. Vem comigo sonhar, vem comigo beber da água da vida. Só peço que você acredite em mim, porque eu acredito em você até quando Deus quiser. Boa noite para você que me assiste no canal do Consciência Inclusiva. Esse é mais um episódio do programa Consciência Inclusiva, episódio 89. Hoje eu recebo Sandra Ramalhoso, representante do movimento da pessoa com deficiência, participa de um monte de conselho, né? Durante a live, durante o episódio, a gente vai conversando, mas o principal, acho que foi a defesa da Secretaria da Pessoa com Deficiência do Estado de São Paulo, a defesa da manutenção da Secretaria da Pessoa com Deficiência do Estado de São Paulo. Seja bem-vinda, Sandra. Boa noite. Se apresente, por favor. Boa noite, Bruno. Boa noite a quem nos assiste. Primeiro eu quero me autodescrever. Eu sou uma mulher branca, cabelos grisalhos, aloirados, estou com uma tiarinha preta na cabeça e visto uma blusa preta também. Meus cabelos são pela altura do ombro. Atrás de mim tem uma parede branca e nessa parede branca tem um quadro de fundo amarelo e com uma clave de sol em azul. Porque eu sou musicista de formação, eu sou formada em piano clássico, então por isso que tem esse quadro atrás de mim.
Eu sou uma mulher que teve pólio, tive pólio com 3 meses, e durante a minha vida inteira eu lutei, primeiro pelas minhas necessidades, pelo que eu queria, pelo que eu acreditava, e aí depois eu fui conhecendo os conselhos, fui conhecendo as outras deficiências, deficiência visual, deficiência intelectual, auditiva. Então, eu fui conhecendo todas as deficiências e fui trabalhando, né, em defesa de todas essas deficiências, todas essas pessoas. Eu estive no Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, aqui de São Paulo, do município de São Paulo, de 2017 a 2019. Aí eu dei uma parada, depois teve pandemia. Aí eu voltei em 2022 e fiquei até agora. Agora, em agosto, termina meu mandato em 2024. Eu também tive durante 4 anos, 2 mandatos, no Conselho Municipal de Transporte e Trânsito, porque um dos meus motes, né, da minha luta é o direito de ir e vir. Se você não consegue estar nos lugares, você não consegue ser visto. Se você não consegue ser visto, ninguém sabe das suas necessidades, dos seus direitos, nem do que eles são obrigados a nos oferecer em termos de direito, de garantia de direitos. Então, o meu mote realmente é o transporte e a mobilidade para todo mundo, inclusive para a pessoa com deficiência. Como o Bruno já falou, em final de 2022, o atual governo aqui do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ele publicou que ele iria acabar com a Secretaria Estadual da Pessoa com Deficiência, dos direitos da pessoa com deficiência. Isso assustou todo o segmento e mobilizou todo o segmento. Então, nós fizemos uma mobilização muito forte. Eu digo muito forte porque para muitas pessoas vão falar, tinha 100 pessoas, tinha 50 pessoas, ou tinha 80 pessoas. Para as manifestações que nós temos por aí, né, que junta milhões de pessoas, ou 1.000 pessoas, milhares de pessoas, pode ser pouco, né? Mas é significativo. Por quê? Porque foi no dia 23 de dezembro. Então, vocês imaginam a correria de Natal, todo mundo querendo comprar presente, se preparando para viajar, e nós falamos, não, nós vamos fechar a Boa Vista. A rua Boa Vista, no centro. Então, realmente foi, assim, um choque, né? Porque, como ninguém vai, né? Que é 23 de dezembro, né? Como é que vai ser isso? Mas fomos, fechamos a rua Boa Vista, fizemos a nossa manifestação, aparecemos na mídia, e o governador foi obrigado a voltar atrás, né? Por quê? Por que a gente quis garantir, por que nós lutamos para garantir a secretaria? Porque é um lugar de protagonismo nosso. É um lugar de voz. Não funciona. Não importa se funciona ou não funciona. Se não funciona, nós vamos lutar para fazer funcionar. Entendeu? Não funciona, vamos lutar para fazer funcionar. Mas o mais importante é que ela exista. Bruno, você falou alguma coisa? Você ainda está aí? Posso continuar aqui? Bom, eu vou continuar. Acho que o Bruno teve algum problema. Bruno, você está aí? Você está com a conexão? Duas perguntas. Só para completar o que você está falando. Deficiência estão
Qual foi o motivo Bruno, alegado? Então, pelo que eu estou entendendo, Bruno, a sua conexão acho que está um pouco fraca, ou é a minha, não sei, mas acho que você gostaria de saber qual foi o motivo alegado pelo governador para acabar com a secretaria. O motivo alegado foi que ela não funcionava e que ela precisava estar numa outra posição para que ela pudesse ser cobrada, para que ela pudesse funcionar. E nós não concordamos com isso, porque a gente acha que se ela não estava funcionando como deveria, ela deveria ter apoio e nós, então, fazê-la funcionar, entendeu? Que fosse escolhido um secretário que realmente fizesse, né, a secretaria continuar funcionando. A gente não poderia perder esse espaço. Perder esse espaço seria, para nós, muito danoso. Nós conseguimos uma secretaria, então, para nós, era importante que essa secretaria ela continuasse, né? Que ela continuasse existindo, né? Então, para nós, isso era vital, né? E juntou-se muita gente naquele dia. Foram pessoas apoiadores, pessoas com deficiência, pessoas sem deficiência. Então, foi uma data para nós, né, para mim, que sou militante, extremamente importante, que era 23 de dezembro de 2022. Acho que o Bruno está com algum problema de conexão. Então, realmente, Você voltou, Bruno? Pode seguir, Sandra, estou te ouvindo. Ah, então tá bom. Então, eu respondi, né, aquela sua pergunta sobre o motivo do governador. Isso. Qual seria a sua imagem segunda? Deu uma oscilada, mas vamos seguindo. Tá bom. E a sua segunda pergunta, o que era? Você pode repetir qual era a segunda pergunta que você tinha? Quais são os direitos sociais da pessoa com deficiência que estão ameaçados? Bom, os direitos Quais são os direitos sociais da pessoa com deficiência que estão ameaçados, na sua opinião? Então, na minha opinião, a pessoa com deficiência ela tem vários direitos ameaçados. Primeiro, o direito à vida, né? Por quê? Porque o nosso acesso à saúde é comprometido. Então, é muito difícil você chegar numa UBS, ser bem atendido, que as pessoas realmente conheçam, né? Há muitas síndromes que às vezes as pessoas numa UBS não conhecem as síndromes, então não conseguem garantir um tratamento adequado para a pessoa que chega até lá. Então, o direito à saúde, o direito à vida. Então, esse eu acho que é o primordial, é o primeiro direito. Voltamos. Deu uma... É o primeiro... É um primeiro direito. Nova oscilada aqui? Isso. Então, acho que esse é o primeiro direito. Quais são os direitos sociais da pessoa com deficiência que estão ameaçados, na sua opinião? Então, na minha opinião, o primeiro direito que está ameaçado é o direito à vida. É o direito à qualidade de vida, à saúde. Porque é muito difícil nós chegarmos a uma UBS e sermos tratados dignamente, com acessibilidade aos equipamentos públicos, né? Nós temos também a falta de conhecimento de muitas síndromes,
Nós estamos agora, nesta semana, com a comemoração dos raros, das doenças raras, e que são desconhecidas na maioria do sistema de saúde das UBSs. Outro é o direito de ir e vir, né? Nós não temos o direito de ir e vir garantido. A igualdade de oportunidade. Uma pessoa sem deficiência, ela pode se deslocar a pé, ela pode se deslocar de bicicleta, de moto, de Uber, de carro, de metrô, de ônibus, de avião, de navio. Ela pode escolher qualquer meio para se deslocar. A pessoa com deficiência não, ela é limitada. A calçada, às vezes, não permite que ela ande, né? Na cadeira de rodas ou, às vezes, com alguma dificuldade de mobilidade. A maioria de nós não anda de bicicleta. Nós temos o problema da moto, também não andamos de moto. O Uber, muitos Ubers negam a nossa entrada no Uber com a cadeira de roda. Então, tem muita coisa assim que no direito de ir e vir nós estamos sendo tolhidos. E uma coisa que eu sempre falo, que eu acho importante destacar, quando uma pessoa comete um crime, a primeira coisa que é retirada dela é o direito de ir e vir. É a primeira coisa. Porque ela vai presa e ela fica na delegacia. Ela fica numa cela presa. Então, eu pergunto para as autoridades que crime nós cometemos para não podermos estar com os nossos direitos de ir e vir garantidos. Então, esse é outro. A assistência social, né, também. Então, eu acho que esses direitos são os principais. Porque se você também não consegue chegar, por exemplo, na escola, então, o direito à educação, as vagas, a educação inclusiva, que permita que as crianças estejam todas convivendo na mesma sala de aula com pessoas diferentes. Isso é importantíssimo, né? Porque desde o começo a gente tem que evoluir junto com as outras crianças. Então, as crianças com deficiência têm que estar junto. A diversidade tem que estar convivendo desde a infância. Para quando chegar lá na vida adulta, então, uma pessoa que, por exemplo, se tornou um empresário, ele sabia que uma pessoa com deficiência pode trabalhar. E não é um monstrinho, não é um ET, né? Porque se você nunca conviveu com uma pessoa com deficiência, o que vai acontecer? Quando você chegar na vida adulta, você vai achar que são ETs, são monstrinhos, que você não sabe conviver. Então, desde a infância, a pessoa com deficiência deve estar no mesmo ambiente, na escola, né, no trabalho, deve estar junto com toda a sociedade. Até porque eu acho que conviver com a pessoa com deficiência transforma o ser humano numa pessoa melhor, porque vai saber lidar com a diferença humana. Exatamente. Só para corroborar com o que você está dizendo. Nós nos tornamos pessoas melhores convivendo com o diferente. Porque conviver com o igual é muito fácil. A gente só evolui a partir do momento que a gente começa a conviver com o diferente. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Qual foi a dificuldade maior, já que você praticamente desde criança tem pólio? Qual foi a dificuldade maior para você acessar o sistema de educação? Olha, foi muito difícil. Eu digo no dia a dia. Hoje, isso.
Eu hoje vejo a minha vida lá atrás muito difícil, né? Eu não andava até os 6 anos de idade, então até os 6 anos de idade eu vivia dentro de casa e na convivência de tratamento, que a minha mãe e meus pais me levavam direto para fisioterapias, para tratamento. Então, até os 6 anos de idade, eu não andei. Aí, a partir dos 6, eu comecei a frequentar a escola, mas a minha mãe me levava no colo, eu ficava na carteira o tempo inteiro, então eu não saía da carteira, eu não ia ao banheiro, eu não fazia xixi, eu não usava fralda, eu não usava cadeira de roda. Então, quer dizer, foi bastante difícil. Mas, mesmo assim, eu estudava, eu fui a primeira da classe, a primeira a aprender a ler, aprender a escrever. Eu era muito esperta em termos de matemática, tudo. E aí, no final do ano, no ano seguinte, eu comecei a andar com muletas e aparelhos, mas mesmo assim com uma dificuldade muito grande de ir ao banheiro. Eu não frequentava o pátio, por exemplo, a convivência com as outras crianças, com a brincadeira das outras crianças, e assim foi até a minha vida inteira escolar. Nunca tive a convivência de pátio. Por mais que eu andasse, por mais que eu evoluísse na minha limitação, que eu conseguisse andar, eu nunca convivi no pátio. Por quê? O outro colégio que eu fui estudar, que eu fui fazer, na época, Fundamental 2 e o médio, era com escada. Então, subia-se, ficava na sala de aula, eu subia as escadas e ficava lá em cima, até o final do período. E eu só descia quando acabava as aulas. Então, era mais ou menos 6 horas. E o grande problema do banheiro continuava. Porque naquela época não se falava em banheiro acessível. Bom, eu vou falar um detalhe aqui, eu não tenho vergonha de dizer, eu hoje tenho 60 anos. Então, eu fui de um momento social em que não havia a palavra acessibilidade, não existia essa palavra, até os dias de hoje que se luta pela acessibilidade, que essa palavra existe e que a gente deve lutar para ela e que deve exigir que os equipamentos sejam acessíveis. Então, é uma época que eu hoje vejo que as crianças têm uma outra oportunidade, pelo menos arquitetônica, de estar nas escolas, de estar convivendo. Temos outros problemas, por exemplo, material didático para deficiência visual, temos problemas para pessoas com deficiência auditiva, os surdos, como é que eles vão fazer para aprender, como é que eles vão fazer para ter não tem material ainda, precisa de intérprete, precisa de apoio. E agora os autistas, né, que agora estão na escola, estão também com essa dificuldade, que precisam também de ter um acompanhante, uma pessoa que os acompanhe, que seja didático, que seja da escola, que não seja um médico, né? A gente não quer um médico, a gente quer alguém que ajude essa pessoa, esse autista, deficiência intelectual, a compreender a lição, que ele evolua, que ele consiga fazer laços de amizade com as outras crianças, o que não aconteceu na minha época. Na minha época não se tinha essa preocupação, né? Então, foi bastante difícil. Tanto foi que eu acabei desistindo da faculdade. Eu entrei na faculdade de psicologia, e a minha faculdade, ela tinha 2 andares de uma escada circular, e eu não conseguia subir para fazer o laboratório. Então, eu acabei desistindo na metade do 2º ano, porque a acessibilidade me impediu de que eu frequentasse normalmente a faculdade. Que beleza. Mas hoje, com toda a tecnologia, você pode fazer à distância, mas não tem nada melhor do que a convivência. Exato. Então, que é falar de acessibilidade atendendo à topografia
da cidade de São Paulo. Como é que vamos, como é que nós podemos transformar São Paulo numa cidade acessível? Bom, pelo que eu entendi da sua pergunta, foi como é que podemos transformar São Paulo numa cidade acessível, com a topografia que ela tem, de altos e baixos, de vales, de córregos, de tudo que vocês possam imaginar. A cidade de São Paulo é realmente muito heterogênea. Ela tem de tudo aqui que vocês possam imaginar em se tratando de topografia. Mas o que a gente deve lutar, e nós temos aqui, é por uma comissão. Nós temos uma comissão aqui no município de São Paulo, chamada Comissão Permanente de Acessibilidade. Ali se discute tudo. As obras que são feitas, existem resoluções sobre calçadas, a gente fala sobre transporte, o transporte público, qual é o melhor modelo de ônibus, qual é o melhor modelo do transporte de táxi, de carro. Então, como é que funciona? Então, essa comissão, ela discute tudo, né? E nós temos o viário, né, que é muito importante. Então, existem já modelos de calçadas para ladeiras. Então, existe condições de fazer? Existe condições, né? Se a via ela é lisa, por que a calçada não pode ser lisa também? Então, alguma coisa tem que ser feita, né? Tem que ser trabalhada nesse sentido. Então, a Comissão Permanente de Acessibilidade aqui do município de São Paulo, ela tem várias resoluções. Mas o que a gente tem que lembrar, e eu acho que você, Bruno, pelas conversas que nós tivemos, gostaria de destacar, é do Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo também não oferece condições, né, de transporte. O transporte intermunicipal, o transporte rodoviário, ele é uma mentira. Aqueles ônibus nunca são acessíveis, mas eles têm um adesivo de acessível. Então, isso é um crime. Você está enganando a população. Você está oferecendo um transporte que não é acessível, mas está com um adesivo de acessibilidade. Então, isso é um absurdo. Isso não pode continuar. E o governador não fez nada, não está fazendo nada para que isso melhore. Inclusive, ele vetou a gratuidade no intermunicipal para o interior de São Paulo. Então, o que acontece? As pessoas que vivem no interior, às vezes elas moram ou residem no município. Eu vou entrar nesse. Você quer falar, Bruno? Mas eu vou entrar A gente vai entrar daqui a pouco. Tá bom. Nesse assunto. Porque eu vou entrar nesse assunto daqui a pouco, porque eu vou comentar com você o seguinte. Eu fiz uma coluna na Reação, na revista Reação, chamada Pau que dá em Chico, dá em Francisco, descendo uma mamona no vetado integralmente o projeto. E você deu uma entrevista para o Rodrigo Rosso na quinta ou sexta-feira, explicando os motivos de saber de você
Se você puder repetir, Bruno, porque ficou falho e eu não entendi a sua pergunta. Você estava falando da entrevista que eu dei na revista Reação, né? Para o Rodrigo Russo, eu dei uma entrevista para ele falando do veto que o governador fez ao PL da gratuidade, né? E aí eu queria saber qual é a sua pergunta nesse sentido. Sim. Eu queria que você voltasse a explicar o motivo da rejeição desse projeto. Rejeição integral, veto integral a esse projeto. Olha, eu primeiro devo dizer para você que o projeto ele não estava lá muito bem escrito, mas ele dava gratuidade, que era mais importante, que era o objetivo, né? O objetivo dele era dar gratuidade para as pessoas com deficiência que morassem no interior e estudavam em outros municípios. E às vezes precisam de acompanhante, então, veja, o gasto era em dobro, né? Então, a pessoa estudava em outro município, a pessoa trabalhava em outro município. Então, gasta muito no transporte. Então, o governador vetou. Por quê? A coisa acontece mais ou menos assim. Quando o governo contrata uma empresa para fornecer um serviço, isso está escrito num contrato. Então, tem lá um contrato. Então, ela fala, olha, você tem que fornecer isso, você tem que fornecer aquilo, parari, parará. No município de São Paulo, nós já tínhamos brigado para que a pessoa com deficiência já estivesse nesse contrato. Que os ônibus, o projeto dos ônibus que foram sendo colocados aqui no município, já fossem acessíveis. Então, quando ocorreu a licitação para escolher a empresa que ia atender o município, então já veio com tudo, já veio o pacote completo. Então, colocar gratuidade para a pessoa com deficiência no município de São Paulo foi mais fácil. Por quê? Porque já estava dentro do contrato. Então, a justificativa do governador é a seguinte: no Estado não tem esse tipo de cláusula, não tem a perspectiva do atendimento para a pessoa com deficiência. E a licitação e o contrato já foi feito. Então, o governo não pode rescindir o contrato e nem pode exigir que o contrato seja mudado, porque as pessoas, as concessionárias, quem oferece o serviço, vai judicializar e vai impugnar qualquer coisa que o governo exija. Então, nós temos que fazer isso da boa vizinhança, nós temos que conversar com as autoridades, conversar com todos que participam do transporte para conquistar essa gratuidade. Então, nós pedimos uma reunião com a Artesp. A Artesp é a agência que cuida do transporte estadual aqui no município, no estado de São Paulo, a Artesp. Então, nós queremos um estudo de quanto que é gasto, de quanto custa para levar a pessoa com deficiência, quanto custaria essa gratuidade, para ver quem pode assumir esse gasto. Se é o governo subsidiando ou se é as próprias empresas, porque às vezes o gasto é irrisório. Então ela fala, não, tudo bem, a gente assume esse gasto e a gente dá essa gratuidade. Mas tem que ter esse acordo entre as partes. Tem que ter o acordo entre o governo, a empresa concessionária e o usuário. Então, nós temos que entrar os três em acordo. Então, agora, o que nos resta? Nos resta, então, agora, pressionar o governo para que essa reunião com a Artesp seja feita, seja realizada. E aí, então, a gente conseguir os dados e lutar por essa gratuidade. Então, ela não precisa ser feita por uma lei, ela pode ser feita por um decreto, por um acordo de cavalheiros. Você, conversando comigo aqui agora, me bateu uma questão aqui. Não seria mais fácil, então, a pessoa com deficiência, ou seja,
o Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência chegaram na associação patronal da categoria do transporte público rodoviário e conseguir que a pessoa conseguir a gratuidade através do sindicato das empresas de ônibus? Olha, já que tem que ser no diálogo? Então, Bruno, eu acho que tem que ser uma força não só do Conselho, e acho que não só do sindicato patronal. Eu acho que tem que ter uma pressão do governo. O Conselho Estadual ele pode ir representando as pessoas com deficiência, sim, mas ele tem que estar sentado nessa mesa de discussão com esses participantes. O governo, as concessionárias, a Artesp e os usuários. Tem que ser uma mesa com os 4 entes que estejam ali discutindo, inclusive com juristas, para que depois não seja contestado. Então, isso tem que acontecer. E a gente agora temos que pressionar o governo, que seria a secretaria, ou o próprio governador, ou o próprio conselho. Então, nós temos que pressioná-los para que eles, então, exijam essa reunião, que essa reunião seja realizada no mais rápido possível e dela realmente a gente consiga produzir alguma coisa. Você tem um número de pessoas com deficiência no estado inteiro? Olha, no estado inteiro eu não tenho. Eu tenho no município de São Paulo. No município de São Paulo eu tenho mais ou menos quantas pessoas são. Agora, no país, no estado inteiro eu não tenho. Eu faço a seguinte conta, e acho que isso é muito importante a gente discutir aqui e deixar muito claro. Em 2010, nós éramos 25% da população. Nós éramos 1/4 da população. Então, era muita gente com deficiência, muitas pessoas. E nós conseguimos, através dessa conta que o IBGE fez, desse censo que o IBGE fez em 2010, conseguir muitas políticas públicas, porque era 1/4 da população, né? Aí, o que aconteceu? Eles começaram, o governo começou a achar que era muita gente. Não é possível ser tanta gente. E o próprio IBGE fez lá uma conta e acabou com 8% da população. Diz que agora era 12 ou 15% só da população. Então, eles acabaram com 10% da população, falando, não, responderam errado, não era bem assim. Aí acabaram com isso. E agora, no IBGE novo, no novo censo, nós caímos para aproximadamente 8% da população. Então, o que me deixa extremamente indignada, porque como é que, de repente, nós éramos 25% e caímos para 8%? Sendo que nós temos doenças que... A própria Covid aumentou o número de pessoas com deficiência. Os acidentes de carro deixaram pessoas com deficiência. As doenças raras, as síndromes, deixaram pessoas com deficiência. Então, a Zika deixou pessoas com deficiência. Então, os autistas, como que caiu para 8%? Eu me questiono como de 25% em 2010, nós chegamos em 2024 com 8%. Não, essa conta para mim não bate. Não bate. Eu tenho uma resposta, mas... Eu tenho uma resposta para isso, mas... Então, quando eu trabalho... lá. Quando a gente trabalha... Mas é o seguinte... Mas é o seguinte... A conta que eu cheguei... Porque eu dei uma pesquisada antes de escrever sobre esse assunto do veto à gratuidade.
São 11 milhões de pessoas com deficiência em São Paulo. Isso. No universo de 43 milhões. Tá? Faz uma continha básica aqui. Os eleitores do governador Tarcísio de Freitas são 13 milhões. 2 milhões a menos do que aqueles que elegeram o governador de São Paulo. Nós somos 2 milhões a menos do que aqueles que elegeram o governador de São Paulo. Agora me explica. Por quê que ele fez questão de tentar extinguir a secretaria, de não dar gratuidade para pessoa com deficiência, sendo um projeto de lei do deputado Rafael Silva, uma liderança do movimento da pessoa com deficiência, ou seja, um atrito direto com a pessoa com deficiência. Entre outros atritos com a pessoa com deficiência. Como, por exemplo, aquele, ainda no início do governo, aquele rol de... Me ajuda aí, por favor. Foi o rol de doenças, né? Sim. De doenças. Então, olha, mais Bruno... especificamente o autismo. Mais especificamente o autismo, né? Foi isso? Então, Bruno, eu não sei o que passa realmente na cabeça do governador. Realmente, eu não posso dizer para vocês aqui, que me escutam ao Bruno aqui, o que passa na cabeça do governador. Mas é muito claro que há uma questão de falta, no mínimo, de empatia. No mínimo, falta empatia. Se você for comparar as escolas estaduais com as escolas municipais, as estaduais deixam muito a desejar em termos de acessibilidade, desde a arquitetônica. Eu moro ao lado de 2 escolas estaduais, entre 2 escolas estaduais. Nenhuma das 2 é acessível. Uma mas é razoável e tem um elevador que está sempre quebrado, a outra nem elevador tem. Então, como é que fica essa história? Tem uma escola que é do Fundamental e Ensino Médio, Fundamental 2 e Ensino Médio, a escola Volney Carvalho Ramos, professor Volney Carvalho Ramos, ela não tem acesso na calçada. Se entrar um cadeirante para estudar lá, não tem acesso na calçada. Não tem rampa. Eu sei disso por quê? Porque eu sou eleitora lá. E quando eu vou votar, que eu vou fazer, vou votar quando tem eleições, eu sou obrigada a entrar pela garagem, que está toda quebrada, não tem manutenção de calçada. Então, eu corro riscos ali. Então, eu vejo que o Estado, ele não dá atenção aos seus alunos, ele não dá acessibilidade. O entorno dessas escolas estão sem acessibilidade. Na outra, a escola estadual, professor Paulo Montserrat, ela tem uma praça na frente. A praça pertence à escola. E a praça não é acessível, ela não tem rampas para chegar. Eu fui nessa escola para ver a formatura de um aluno e ela não tinha acessibilidade para entrar na calçada. Então, realmente,
não há essa importância, não há essa valorização nos equipamentos que são do Estado. O município é um pouco melhor. O município é um pouco melhor, mas também a gente briga mais, né? A gente está ali muito mais próximo, né, das subprefeituras, isso e aquilo, e a gente acaba exigindo. Agora, do Estado, a gente não consegue chegar, né? Então, não consegue, porque, isso aqui pertence ao Estado, não pertence à prefeitura, e aí a gente não consegue reivindicar. Então, realmente, é um desprezo para com a pessoa com deficiência que o governador Tarcísio de Freitas tem aqui no estado de São Paulo. No interior, eu imagino que seja pior ainda. Aqui nós já temos as ETECs, pelo menos arquitetonicamente, são acessíveis. Mas não existem, por exemplo, intérpretes de Libras nessas escolas. Como é que o surdo vai estudar? Não tem material didático para pessoa com deficiência visual. Então, como é que essas pessoas vão estudar? Então, realmente está faltando muito no Estado e ele é responsável pela profissionalização das pessoas com deficiência. E aí, o que acontece? Nós brigamos por termos empregos e aí os empresários falam, mas as pessoas com deficiência não têm formação. Como não tem formação? Nós temos formação, sim. Com muito sacrifício, sim. E as empresas também oferecem formação para as pessoas que não têm deficiência. Então, por que não? Por que não empregar a pessoa com deficiência se ela tem essa condição? Se ela já prepara o seu funcionário? Voltando para aquela questão de quantos somos, eu vou pelo dado que temos mundial. Você já viu a propaganda das Paralimpíadas que vai ser agora, que vai ser em Paris? Eles falam, somos 15. Então, no mundo, somos 15% da população. As pessoas com deficiência são 15%. Então, eu trago esse dado também para o Brasil. E acredito que no Brasil até sejam mais. Por quê? Porque o Brasil ainda é pobre nesse sentido. Pobre. Pobre porque não oferece condições, por exemplo, de moradia para a pessoa mais pobre e vulnerável e que tenha deficiência. Então, o Brasil deve ter muito mais do que 15%. Mas vamos adotar os 15%, mundialmente adotado. Então, quantas pessoas seriam? Aqui em São Paulo seríamos 4 milhões de pessoas. Mais ou menos, aproximadamente. E aí? Tem transporte para todo mundo? Tem moradia para todas essas pessoas? Escola, educação? Vamos continuar invisíveis? Não, nós temos que estar à frente, nós temos que participar, nós temos que estar dentro da sociedade, inclusive. Essa sociedade tem que ser inclusiva. Essa sociedade tem que se preocupar com as pessoas com deficiência, sim. E nós temos que lutar no Estado. O metrô, por exemplo. Olha cada absurdo. E quem é que toma conta do metrô? Quem toma conta do metrô é o Estado. E ele não tem um elevador que funcione direito. Escada rolante que funciona direito. Eu vejo colegas minhas sendo carregadas em escada rolante no metrô. Eu não admito ser carregada. Não há como. Se nós temos um equipamento público, que é o elevador, que faz esse serviço, por que é que eu vou me deixar carregar pelas escadas, correndo o risco de cair de cair quem é que está me carregando e tudo mais? Não, isso não pode acontecer. E quem é responsável? O Estado. É o Estado que é responsável pelo metrô. E continua nos deixando sem transporte, sem o direito de ir e vir, que eu logo falei no começo. Então, nós precisamos lutar, sim, pelo direito de ir e vir, e precisamos brigar, sim, para que o metrô tenha estações com elevador, que funcionem.
Desculpa, Bruna, eu segui porque você tinha caído. Agora, não, fez bem, eu agradeço. Agora, eu vou te perguntar outras duas coisas. Já dá para avaliar do que nós já temos 2 anos de mandato? Isso. Não. 2 anos? Um ano inteiro? 2. 2 anos. Um ano e... Vamos lá, um ano e meio. Já dá para avaliar o governo Tarcísio de Freitas. O trabalho do secretário Marcos da Costa. Na sua opinião, como ele se encontra? Bom, né? É muito difícil a gente fazer uma avaliação, porque a gente quis a secretaria. Ele é um secretário com deficiência, ele sofreu um acidente, ele é amputado. Eu digo que ele não é uma pessoa com deficiência raiz, né? Porque eu falo, o raiz é aquele que nasceu com deficiência e pega ônibus e pega condução. Né? É a pessoa raiz, né? Uma pessoa com deficiência que sofre tudo que a gente sofreu. Na realidade, ele caiu meio que de paraquedas, não era uma pessoa que passava por perrengue, era um advogado formado na OAB, tinha altos cargos, então não sei nem quantas vezes ele necessitou pegar ônibus ou metrô, né? Na sua vida inteira. Mas nós que estamos ali vivendo isso, a gente precisou explicar para ele, sabe? Eu acho que a gente precisou desenhar para ele todas essas nossas necessidades. E, inclusive, ele pegou ali um museu da pessoa com deficiência, que eu adorava, achava muito bonito, várias coisas que tinham ali, e desapareceram, né? Museu da Inclusão ali realmente precisava realmente de uma ação mais dura para que ele realmente fosse representativo das nossas conquistas e das nossas necessidades. Então, também teve isso. Então, eu avalio ele de 0 a 10, um 4. Um 4 ou 5. Né? É uma pessoa que se esforça, ele tem à sua volta algumas pessoas que eu gosto, que nem o Marco Pellegrini, acho uma pessoa boa, já esteve no Ministério, a Cláudia Carleto, que também ela não é pessoa com deficiência, mas faz também um bom trabalho. Mas a gente precisa mais, então a gente precisa pressionar. Se nós não pressionarmos, eles não tomam atitude por si só. Nenhum governante vai tomar atitude por si só, se nós não pressionarmos, se nós não formos lá. Nada caiu do céu. Se hoje nós temos uma escola acessível, não foi de graça. Nenhum governante foi lá e falou, não, eu vou fazer escola acessível. Não. Primeiro a gente precisou chegar lá e falar, não, nós precisamos, nós queremos estudar, nós queremos estar dentro da escola. Para depois o governante fazer. A vida com deficiência não é nenhum... mar de rosas. Como é que eu vou dizer? Não é nenhum... Não é docinha, não é docinha. Não é... Não.
glamurosa, cheia de dor. Cheia de dor, conflito e confronto. Isso, cheia de cicatriz. Mas sabe que eu sinto, e agora que eu quero fazer uma autocrítica ao segmento, né? Eu acho que o segmento ele ficou deixando apenas lideranças trabalhar e não deu apoio a essas lideranças. Então, eu acho que o segmento precisa apoiar as lideranças em suas lutas, porque a gente consegue, a gente conquista, mas a gente precisa de apoio. Quem vai negar para nós alguma coisa, para as pessoas com deficiência? Nós temos que aproveitar isso, nós temos que ir atrás, porque somos capazes. Até porque eles precisam da gente, como eu falei, eles precisam da gente de 2 em 2 anos. Exatamente, né? Vem as eleições. Agora, veja, aqui no município de São Paulo, nós não temos um representante de pessoa com deficiência. Não temos representantes na Câmara de Vereadores. E aposto com você o seguinte. Então, o Bruno acho que caiu de novo, gente. Então, vejam, o segmento ele precisa ser representado, ele precisa estar nas instâncias, precisa estar no legislativo. As pessoas com deficiência, aqui, por exemplo, no município de São Paulo, somos o quê? 4 milhões de pessoas? Então, assim, imagina quantos vereadores nós conseguiríamos eleger? Então, pode falar, Bruno. São 55 vereadores em São Paulo, na capital. Nenhum com deficiência. Aposto com você que vai ter um. Não, eu estou dizendo para você, os candidatos a prefeito ou vereador vão te procurar para pedir apoio. Porque eles precisam de um rosto com deficiência para dizer para as pessoas que acreditam de fato na cidadania da pessoa com deficiência. Eu vou te fazer outra pergunta. Eu vou antecipar. Vamos olhar para 26. Candidato a Infelizmente, eu não estou conseguindo ouvir o Bruno. A conexão está picotando demais. Bruno, repete a pergunta.
Infelizmente, não conseguimos a conexão do Bruno, né? Pelo que eu entendi, ele quer pensar em 2026, né? Quem será o nosso governador. Tudo também vai depender do governo que vamos ter aqui na prefeitura, né? Então, acho que a gente tem que pensar numa mudança, porque esse tipo de governo que está aí não está resolvendo a questão da pessoa com deficiência, né? Então, a gente precisa de mudança. Nós precisamos de mudança no governo para que eles realmente pensem em ações para as pessoas com deficiência. Bom, gente, eu vou ter que encerrar aqui a minha participação. O Bruno realmente está com dificuldades lá. Eu vou encerrar aqui a minha participação. Fala, Bruno. Pelo que você conversa aí, ele é pré-candidato a governador ou ele é pré-candidato à presidência da República? Estou falando do Tarcísio. Tarcísio de Freitas. Olha, no meu ponto de vista, ele vai continuar no governo de São Paulo. Eu acho que ele vai continuar. Porque não, eu acho que para presidente, eu acho que ainda não. Pelo menos em 2026. Pode ser que futuramente sim. Mas em 2026 eu acho que ele ainda vai ficar para governador. É difícil eles largarem a mamata, sabe? Eles se acostumam e acabam ficando. Mas, Bruno, eu vou precisar encerrar e acho que o nosso tempo também já está acabando, né? Isso, 1 hora. Tá bom? Suas considerações finais, por favor. Tá bom, Bruno. Então, olha, eu queria agradecer muito a você por este convite, por esta oportunidade e dizer para as pessoas que estão nos assistindo, se você acompanhem as minhas redes, tá? Sandra Ramalhoso, @Sandra Ramalhoso. Acompanhem as minhas redes, vejam as atividades e se envolvam, tá? Agora, no dia 3, aqui no município de São Paulo, nós vamos ter a marcha pela regulamentação da LBI. Participe, é um domingo, vamos passear na Paulista e fazer a nossa marcha, tá bom? Então, eu convido a todos vocês, vamos para a luta, temos muito a conquistar ainda, tá? Conquistamos muita coisa? Sim, conquistamos, mas temos muito mais a conquistar. E vamos eleger alguma pessoa com deficiência para nos representar. Nós precisamos ter protagonistas, nada sobre nós sem nós. Então, precisamos ter protagonistas na vereança, aqui no município de São Paulo e em todos os municípios. Tá bom? Então, muito obrigado, Bruno. Parabéns pelo programa. Tá bom? Obrigado, Sandra. Meu corpo não me limita porque minha consciência é livre. Tchau. Isso mesmo. Beijo. Podem até te criticar com relação ao tempo que você tem aguardado. Deixa falarem o que quiserem. Você sabe do seu processo com Deus. Então Deus manda dizer para você que diante de tudo que você sofreu, a espera para que você fosse curado da rejeição que você passou, da traição que você sofreu, das humilhações, de tudo aquilo que fizeram com você, das torturas psicológicas e emocionais que você passou. Deus precisava de um tempo dentro de um processo de solidão para que você viesse ser curado.
Só que agora é o momento de Deus trazer para a sua vida uma nova era. É o momento do amor novo chegar na sua história, porque você está apto para receber. Agora é o momento de você abraçar a oportunidade que Deus está trazendo. Deus preparou uma pessoa que vai caminhar com você, que vai andar com você, que vai entrar dentro de um propósito que é dele, ao qual você será muito feliz e seu amor será correspondido. Então Deus manda falar para você, se prepare para o que está por vir, porque a solidão ela só foi até aqui. Daqui para frente é um processo onde Deus vai cruzar caminhos, aonde Deus vai criar situações para Deus apresentar para você esse amor novo. Essa pessoa já avistou você. Deus já apresentou você para essa pessoa. Essa pessoa tem seguido você nas redes sociais. Essa pessoa tem perguntado de você para outras pessoas. Essa pessoa já sabe que você é um homem e uma mulher de muito valor, que você é uma mulher virtuosa, um homem virtuoso. E Deus vai agora cruzar esses caminhos para que haja essa união, para que esse propósito possa se cumprir na sua vida. Você já ficou muito tempo sozinho, sozinha. Agora é o momento, diante da cura que Deus fez em você, diante de tudo aquilo que Deus resgatou em você, que tinha sido amortecido, que tinha sido, que tinha sido assim esquecido, Deus fez reviver em você. Que o sofrimento faz isso. Às vezes nós anulamos qualidades em nós, nós não conseguimos enxergar as nossas virtudes diante daquilo que fazem conosco. Mas Deus, Ele vem e nos resgata. Então tudo aquilo que morreu em você, tudo aquilo que estava adormecido, que Deus dentro de uma cura trouxe, ao seu conhecimento, trazendo e resgatando o seu amor próprio, mostrando para você que existia uma nova possibilidade, tirando de você todo o sofrimento, que no profundo foi um grande livramento. Deus manda dizer para você, agora é o momento de você viver uma nova era. É o momento de Deus cruzar caminhos. E Deus já fez essa pessoa nova, esse amor novo avistar você. Você pode até achar que você não está sendo visto, que você não está sendo querido, nem desejado por ninguém. Mas tem alguém, em especial, segundo o coração de Deus, que já está no seu caminho. Então se prepare para o que está por vir. A pessoa está mais próxima de você do que você possa imaginar. A pessoa já sabe muitas coisas a seu respeito. Sabe que você é uma pessoa honrada. Sabe que você é uma pessoa que tem uma vida regrada com Deus. Mas uma vida próspera. Uma vida abundante. Já sabe das tuas virtudes. Então agora é o momento de Deus unir esses dois espíritos para que venham caminhar junto em um processo e um projeto. Você pode até ter achado que dentro das orações que você fez, dentro da obediência de Deus, dentro da decepção que você teve, porque teve muitos aqui que teve decepção dentro de um processo de oração com Deus. Orações que foram, que aos teus olhos não foram respondidas, mas que teve uma reação contrária. Foi o contrário do que Deus tinha falado. Porque Deus não invade o livre-arbítrio de ninguém. Mas Deus manda dizer para você, nenhuma oração sua, nenhum processo que você viveu foi jogado no lixo. Eu recolhi todas as lágrimas, eu curei todas as decepções, eu te carreguei no colo, eu sei o que você precisa, o que você necessita, e você jamais vai caminhar nessa terra sem viver o projeto que Deus falou que você ia viver. Ninguém vai atrapalhar o seu caminho. O não que você recebeu, para Deus não é nada. Porque Deus refaz, Ele reescreve a nossa história. E é o que Ele vai fazer com você agora. Então alegre o teu coração, porque o amor novo está chegando para a sua vida. Agora é o momento de você ser feliz, é o momento de você ser valorizada, é o momento de você ser reconhecido, é o momento de você ser amado e correspondido. É o momento de Deus fazer, aquela transformação e a virada na sua história. Então se prepara, porque agora Deus vai cruzar esses caminhos. Deus agora vai apresentar para você essa pessoa que já tem te observado, que já ama você à distância, mas que vocês ainda não se encontraram. Já existe um amor e essa pessoa já tem te observado já faz tempo. É uma pessoa que já sabe muitas coisas a seu respeito. Deus tem colocado pessoas boas para dar boas informações a seu respeito para essa pessoa. Deus tem falado das tuas qualidades para ela. E agora é o momento de Deus trazer e fazer a união, apresentar para você. Para que vocês possam conversar, se conhecer e dali em diante seguir para um projeto de Deus. Caminhar junto, dentro de um propósito. Uma pessoa que vai ser sua amiga, uma pessoa que vai caminhar com você. Que vai, ser compatível com a sua energia. Uma pessoa que você vai poder contar com ela no momento da tristeza, no momento da alegria.
no momento talvez de uma escassez que vocês vinham passar, uma dificuldade, a pessoa nunca vai te abandonar. A pessoa vai estar com você pelo que você é e não pelo que você tem. E a pessoa já tem observado você nesse sentido. Então aguarda o agir de Deus e se alegre, porque só foi até aqui esse processo de solidão, não existirá mais isso na sua história. Agora é o momento de Deus cruzar caminhos. É o momento de Deus apresentar para você essa pessoa. E quando Deus quer fazer, irmãos, Ele faz. Quando Deus quer nos apresentar o propósito dele, Ele nos apresenta. E agora é o momento de você viver esse amor novo. Já ficou muito tempo em solidão. Já ficou em um processo também de solitude muito grande. Agora é o momento de você caminhar, mas caminhar com uma pessoa que Deus preparou, que vai ser um suporte para você. Uma pessoa que vai estar com você o tempo todo. Uma pessoa que vai cuidar de você como Deus cuida da igreja dele, como Jesus cuida da igreja dele. Que vai amar você como Jesus ama a igreja dele. É uma pessoa segundo o coração de Deus que vai caminhar contigo. Então se alegre, porque aquele sonho que você tem de reconstruir sua vida sentimental, de casar, de constituir família, sabe, vai acontecer. Vai acontecer. E a pessoa vai respeitar a sua vida com Deus, vai viver uma vida com Deus, vai te acompanhar, vai abrir mão de tudo aquilo que é mundano para poder viver um grande amor, porque a pessoa ela entende o valor da vida sentimental, ela entende o que é viver um amor verdadeiro. Ela sabe que as outras coisas serão acrescentadas uma vez que ela tiver um companheiro e uma companheira verdadeira do lado. É uma pessoa que tem uma maturidade, é uma pessoa que tem responsabilidade afetiva. E essa pessoa está vindo para agregar na sua história. Então não tenha medo do novo, que o novo assusta. Deus tem curado você. Deus já tirou todo o trauma. Então você vai confiar em Deus diante do novo que está surgindo. Que agora é uma situação nova, uma pessoa nova que está vindo. Mas que vai agregar muito. E você vai ver que realmente aquilo ali foi feito por Deus. Foi feito por Deus. E a pessoa já te avistou. Você ainda não viu a pessoa, mas a pessoa já te avistou. A pessoa já tem te acompanhado. A pessoa já tem visto você. Cada dia que passa, o amor só cresce. E agora Deus vai fazer cruzar caminhos. Quando Deus vê que as duas partes estão preparadas para serem apresentadas, é o momento que Deus faz a união. É o momento que Deus vem, cruza caminho, cria situações. E agora chegou o momento da sua felicidade. Tá? Então se alegre, porque você estava pedindo em oração uma resposta. Senhor, me responde. Quanto tempo mais eu vou aguardar? Será que o Senhor vai trazer esse amor verdadeiro para a minha vida? E esse amor está chegando. E essa pessoa vai te valorizar muito. Ela já está te valorizando sem estar com você. Ela já admira as tuas virtudes, as tuas qualidades. Quando estiver junto, então, e não se preocupe, porque aquilo que Deus une, ninguém separa. O que Deus prepara é algo sobrenatural. Por isso que vale a pena esperar em Deus. Antes só do que mal acompanhado. E aguardar o tempo de Deus a pessoa certa. E essa pessoa agora está chegando no seu cenário. É uma pessoa que não vai avaliar você pelo que você tem, mas ela está avaliando você pelo que você é. Ela sabe das suas virtudes. Não é só físico, é espiritual. Então não se preocupe, porque Deus sabe fazer uma união completa. Deus sabe fazer uma união abençoada. E Ele está blindando tudo isso. E quando Ele quer, não tem ninguém do inferno que atrapalhe. Não tem nenhum levante do inferno que vai atrapalhar. E agora é o momento de Deus cruzar o caminho e trazer para a sua vida essa felicidade. Então se alegre em Deus, porque agora a sua vida sentimental vai mudar. Agora é o momento de você viver o ápice daquilo que você tanto sofreu. Uma das áreas que você mais sofreu foi a sua vida sentimental. Foi uma das áreas que os demônios mais cirandaram na sua história. E agora é o momento de você viver o ápice, mas com Deus. Uma vida sentimental abençoada. Aonde Jesus será o centro disso. Aonde Ele vai cuidar. E Deus estará com o casal o tempo inteiro. E se prepara para subir os degraus da igreja. Se prepara para a aliança abençoada. Porque Deus está trazendo para ter casamento. É projeto. O que Deus está trazendo é para firmar aliança. Não é nada para brincar com os seus sentimentos, que Deus não faz isso. Tá? Tudo com Deus é muito sério. E tudo com Deus é divino. Tudo com Deus é sublime. Então está chegando uma pessoa aí que vai caminhar com você nessa terra, ao qual vai corresponder o seu amor e você será muito feliz. Então se prepare, porque Deus agora vai apresentar essa pessoa para você. Toma posse da sua vitória na sua vida sentimental, da sua felicidade, e não abra mão dela. E aguarde, porque Deus vai te surpreender.
Que Deus te abençoe no nome de Jesus.